Cocada, bora falar de HQ? A Filha do Homem. Imaculada, padre, apóstolo. O que esses filmes têm em comum? Acertou quem disse terror religioso. O terror religioso é um subgênero do terror que aborda a fé para causar medos e questionar temas e tabus da sociedade. E é justamente centrada nesse tema que a editora Mino lançou A Filha do Homem. Este é um projeto dos quadrinistas Alcimar Frazão, João Azeitona e Paulo Santos. É uma HQ perturbadora que mistura terror psicológico com sobrenatural, brutal, recheada de contornos religiosos e críticos. Essa edição é ricamente ilustrada. Tem 88 páginas, acabamento em brochura e papel cartonado. A história se passa em formato não linear, isto é, não segue uma sequência cronológica. Ou seja, é uma história que vai se envolvendo descontinuamente, com saltos, retrospectivas, cortes e rupturas no tempo. Vocês ouviram o interfone? Acabou de chegar mais um pacotinho da editora Mino! Yay! Ai, super ansiosa para ver a próxima HQ que tem aqui dentro. Mas bora voltar para essa HQ, que é um escândalo. A Filha do Homem. A história, então, vai se desenvolvendo descontinuamente, ou seja, com cortes, saltos, retrospectivas, rupturas do tempo e espaço em que se desenvolvem as ações. O tempo cronológico mistura-se ao tempo psicológico da duração da vivência das personagens. Os quadrinhos são todos em preto e branco, o que traz toda uma atmosfera sombria. Reparem como é utilizado a luz e a sombra nos momentos de tensões dos personagens. Mas o que mais me chamou a atenção nesta HQ foi a mistura do desenho técnico com a expressividade. Olha só as reações dos personagens. São bem evidentes, não são? Os quadros, eles possuem objetividade, ou seja, cálculos precisos, proporções, escalas, simetrias. Olha as linhas diagonais do quadro. Isso aqui, ó, são pontos de fuga. Os quadrinhos do texto têm profundidade. Eles são projetados sobre várias perspectivas diferentes. Essa perspectiva é chamada de perspectiva isométrica. E alguns desenhos têm até 3 pontos de fuga. Ou seja, o leitor observador é capaz de visualizar a cena sobre vários ângulos diferentes. O traço dos quadrinistas conversam com cenas dinâmicas e lógicas de enquadramento, o que é um traço realmente difícil para um desenhista artístico, porque estes artistas conseguem misturar a expressividade, subjetividade, enquadramento com o desenho técnico. Sem dúvida, são excelentes artistas. Para entender mais sobre a qualidade dos quadrinhos, além do texto, é imprescindível observar o traçado dos quadrinistas, porque são eles que vão trazer o entendimento da história e fazer toda a diferença. Agora você pode estar se perguntando, legal, mas como eu posso entender um pouco mais sobre perspectiva isométrica, pontos de fuga, leitor observador? Enfim, vamos lá. Aqui nós temos um dos quadros mais incríveis dessa HQ. Reparem só nessa cena. Nela é possível observar diferentes perspectivas. Vamos imaginar que você está dentro dessa cidade. Você é esse pontinho aqui, nesse cantinho dessa rua. Desse lugar aqui, você consegue observar o quarteirão inteiro, você consegue observar as casas. Mas e se você estivesse aqui, nesse cantinho dessa rua aqui, você também poderia observar toda a cidade nessa perspectiva. E se você estivesse aqui, nessa casinha aqui, você também conseguiria observar de baixo para cima a linha do horizonte e todo esse enquadramento aqui, ó, você observaria
o bairro inteiro, a cidade inteira, de frente, de trás, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Aonde quer que esse pontinho, que o observador esteja aqui, dentro dessa cidade, é possível observar até a linha do horizonte. Isso é chamado de perspectiva isométrica. Esse desenho tem 3 pontos de fuga. Então, nós temos de cima para baixo, de baixo para cima. Da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. E a linha do horizonte, 3 pontos de fuga. Além do mais, o desenho ele é cheio de profundidade. Então, é possível observar não só essas casinhas que estão aqui fora, mas todas essas casinhas que estão dentro do desenho. É como se elas estivessem saltando uma por uma. É como se a gente estivesse vendo uma imagem 3D. Todas as formas e contornos são geométricos, possuem linhas perpendiculares, e elas são extremamente angulosas e similares. É essa perpendicularidade que traz a profundidade do desenho. A rua é o primeiro ponto de fuga. A cidade pode ser observada por inteiro, como que planificada na perspectiva de cima para baixo. A cidade pode ser observada toda de frente. É como se você estivesse aqui nessa rua, observando toda a cidade de baixo para cima. Essa perspectiva, de baixo para cima, é o segundo ponto de fuga. E nós conseguimos, através da perpendicularidade, ver toda a linha do horizonte. Esse é o terceiro ponto de fuga. Isso aqui nos traz uma perspectiva ampla dos quadrinhos, nos projeta para dentro da história. E esse aqui é um desenho técnico, mas é um desenho técnico e subjetivo ao mesmo tempo, porque misturando essas duas técnicas trouxe pra gente, além de poder entrar, mergulhar dentro da história, toda a expressividade de cada personagem. Olha que bonito essas linhas similares, todas combinadas. Depois desse vídeo, eu tenho certeza que você nunca mais vai olhar uma HQ com os mesmos olhos. Aliás, a palavra ars vem do latim, que significa técnica. Então, artista é aquele que tem a técnica. Outra coisa que me deixou encantada, além das formas geométricas, foram os traços longilíneos, retos, simétricos, perfeitamente alinhados. É isso que me faz amar a arte, o traço do artista, a assinatura bem presente que nenhuma inteligência artificial é capaz de copiar. A história tem início com uma frase bem impactante, que será arrematada lá no finalzinho do texto. Deus Pai desses homens todos nos condenou a viver no meio de seus filhos, e como são malignos, fazendo a sua obra. A história se passa em uma pequena comunidade religiosa, onde ocorreram eventos misteriosos e sombrios. Na primeira página, nós temos urubus sobrevoando a cidade. Isso é claramente já um prenúncio de morte. A história se passa em uma comunidade onde a paróquia foi construída sobre as ruínas de uma tragédia que esconde segredos aterradores. Segredos estes que vão sendo revelados ao longo da história. Este acontecimento serve como símbolo poderoso das histórias não contadas das personagens e dos segredos sombrios que cada fiel guarda dentro de si. O templo é presidido por um pastor atormentado pelo passado e que perdeu a família em um incêndio. Claro que isto causou a ele sérios transtornos e perturbações psicológicas. Esse personagem é retratado com uma complexidade psicológica que expõe suas fragilidades e tormentos. Um homem conturbado pelo peso do passado e os limites da fé. Junto a ele, na presidência do templo, está a irmã Gideana. Qualquer semelhança entre a irmã Gideana e o Gideão bíblico não é mera coincidência. Apesar de ter o nome do apóstolo, essa personagem é muito ambiciosa e manipuladora. Aliás,
Tudo começa a mudar quando na história é adicionado um elemento de inquietação e suspense. Tcharam! Entre a congregação, nasce uma criança peculiar, tida como milagrosa, o que reforça mais ainda as crenças limitantes dessa fraternidade. Essa criança desafia todas as rupturas do tempo. Atenção! Interrompemos a nossa resenha para um aviso muito importante. A HQ não é de forma alguma uma afronta às religiões protestantes. É apenas um quadrinho que utiliza de um subgênero do terror, que é o terror religioso, para trazer profundas reflexões, apesar também de tratar às vezes com humor. Isso é charge. Charge é utilizar algumas questões complexas como formas de humor, trazendo bastante reflexões sociais. Então, não alimente a treta, bebê! O cômico desses quadrinhos está no realismo sensacionalista, não apenas pelo fato da irmã que preside a igreja chamar Gideana, mas das mulheres serem retratadas de forma rude e crua. Então a gente percebe mulheres meio que desleixadas, elas não se maqueiam, elas não cuidam dos cabelos. A gente percebe mulheres com a roupa bem fechadinha assim ao corpo ou com um vestido comprido. Reparem bem na veste e nas aparências dessas irmãs. Roupas largas, compridas, sem acessórios, como o uso de brincos, anéis, colares, maquiagens, escova no cabelo. Além da igreja, cantar em coro. Segura na mão de Deus e vai, o que é muito engraçado. Couve-flor, beterraba, cenoura, berinjela, tomate, batata, Meu Deus do céu, que diabo é isso aí? Você tem bigada? Bigada? Puta que pariu, por que toda mulher religiosa tem que ser peluda e ter bigada? Eu sei que naquela época não existia a Gillette Jesus Mestre. Mas hoje existe, caralho. Corta isso aí, por favor. Por favor, cada bigada, por favor. É uma charge, gente. Então, pega leve. Apesar dos elementos cômicos, a HQ vai abordar temas muito importantes, como a fé cega, a culpa, o medo, a luta entre o bem e o mal, recompensa pós-morte, e para isso vai utilizando e permeando os símbolos religiosos, como por exemplo o culto, a Bíblia, passagens bíblicas, ritos religiosos e o segredo que cada indivíduo carrega dentro de si, além dos limites da fé. Possui um desfecho surpreendente porque a história é permeada de arquétipos e simbolismos, cheia de tensão e suspense, trazendo profundas reflexões e críticas sociais. É uma experiência de leitura intensa e marcante e que assusta por ser possível de acontecer na vida real. Atenção, este é um quadrinho para ler sem preconceitos ou alienações. Super indico a leitura pelas reflexões válidas a todo o público. Com certeza, os leitores de mente aberta e os questionadores, sem dúvida, irão gostar. Então é isso, meus pipocas. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Para quem quiser adquirir A Filha do Homem, eu vou deixar aqui na descrição os links direcionados para a Amazon. Lembrando que comprando qualquer produto por esse link, o conteúdo recebe uma pequena comissão e você ajuda a espalhar conteúdo de valor por esse Brasil. Esse e outros pacotinhos você confere no próximo vídeo, que são os vídeos de recebidos. E tem muito pacotinho acumulado aqui. Muitos beijinhos nas suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor. Te espero no vídeo de recebidos. A filha do homem. A filha do homem. Tá aqui, ó. Filha do homem. É uma experiência de terror. É uma experiência de terror, lógico. É uma experiência de leitura. Não
Esse cabelo. Então é isso. Então é isso, meus pipocas. Mais conteúdo de valor pra essa internet brasileira e do mundo. Eu falei tudo errado. Então é isso, meus amores.